Uma semana já tinha se passado desde que o Baril virou instrutor ali, e enquanto 2 cavaleiros estavam treinando juntos, ele colou neles para dar uns toques. Ele estava observando a forma como lutavam e achou o estilo de espada até que decente, mas faltava trampo no quesito distância. Aí ele mostrou na prática: se tu fica focado demais na espada do outro, o cara pode chegar pertinho e tu nem percebe. Parece pouca coisa, mas num duelo de verdade, meio passo já pode decidir quem vence ou perde. O Baril achou que estava só dando umas dicas básicas, mas pela cara da galera parecia que ele tinha acabado de mandar a rima mais braba do universo. Desde aquele duelo dele com o Helmblitz, a galera trata tudo que o Baril fala como se fosse palavra sagrada. E ele até que curte isso, porque tá facilitando a vida dele. Depois do treino, o Baril foi sentar de boas para descansar, e o Helmblitz apareceu com uma toalha para ele secar o suor. Alguns minutinhos depois, a Karune chegou perto e mandou um: "E aí, tem rolê depois daqui?" O Baril nem tinha planejado nada, então ela soltou: "Bora dar um rolê pela cidade, te mostro os picos." Aí o Baril pensou bem e percebeu que nem tinha explorado direito o Bow Train ainda, então topou. Karune deu um sorrisão e saiu correndo toda animada para trocar de roupa. Enquanto isso, a Lucia estava numa reunião com os engravatados do reino, dando um panorama de como estava a ordem dos cavaleiros, especialmente por causa do novo instrutor especial que chegou recentemente. Ela garantiu que o Baril estava mandando muito bem, superando todas as expectativas. Como não tinha mais nada para discutir, a reunião foi encerrada. Muita gente já tinha avisado ela que, se quisesse continuar evoluindo na espada, era melhor não virar capitã dos cavaleiros por causa da burocracia sem fim. Mas ela só aceitou esse cargo porque precisava de um certo poder para trazer o Baril para a capital. Quando ela era piveta, os pais dela levaram ela no dojo do Baril para aprender a se defender. E desde o primeiro momento, ela sacou que ele era um cara gente boa. No dojo, ele fazia ela treinar golpes de espada e pular de tronco em tronco para melhorar a agilidade. Também tinha uns treinos de força meio doidos, mas funcionavam. Logo, ela já estava se sentindo super confortável com uma espada na mão. Um dia, o Baril perguntou se ela queria fazer uma luta de treino contra ele, e ela topou na hora, toda empolgada para mostrar o que aprendeu. Mas quando começou a luta, ela não achava uma brecha na defesa dele nem com reza braba. Como ela cresceu achando que todo instrutor era no nível do Baril, tomou um choque quando participou de uma luta contra outro dojo. O oponente dela era um desastre, cheio de abertura e sem nenhuma paciência atacava feito louco, sem pensar. Resultado: a Lucia passou o rodo nele fácil, sem nem suar. Depois da luta, o pessoal do dojo foi voltando de boa e o Baril estava feliz de ver os alunos enfrentando estilos diferentes de luta. Aí a Lucia perguntou se o dojo dele era mais top que os outros. Mas o Baril não curte pensar assim, falou que vencer é legal, mas mais importante ainda é o que tu aprende com a experiência. A Lucia entendeu a ideia, mas aí percebeu que o prendedor de cabelo dela sumiu. Se ligou que devia ter deixado cair lá no outro dojo e, como era algo importante para ela, avisou o Baril que ia voltar para buscar. Quando ela chegou de novo no outro dojo, começou a procurar o prendedor. Só que quem achou antes foi justamente o cara que ela derrotou. Por um instante parecia que ele ia devolver uma boa, mas claro que seria fácil demais. Em vez disso, ele tacou o prendedor pra dentro do dojo e falou que se ela quiser de volta vai ter que encarar todo mundo ali. Ele até pode ter perdido antes, mas agora com os passos dele do lado, acho que não tem como levar outra surra. Mal sabe ele que, com a habilidade de espada dele e da galera, a Lucia tem tudo pra passar o rodo de novo sozinha mesmo. Mas ela sabia que o Baril nunca ia querer que ela usasse as habilidades dela pra sair metendo porrada nos outros. Então ela só ficou ali, parada, pronta pra tomar uma surra. Só que, antes do babaca conseguir acertar a cara dela, o Baril aparece do nada, se mete na frente dela e toma um golpe por ela. O ataque não fez nem cócegas nele, mas deu uma incomodada. Então ele olha pros moleques e manda: "É assim mesmo que vocês querem usar o que aprenderam com espada?" O otário ainda não tinha sacado o quão errado ele tava, então tentou bater de novo, dessa vez mirando na cabeça do Baril. Só que aí o Baril abaixa rapidinho e numa tacada só, desarma o cara. Em seguida, começa a rebater os golpes dos amigos dele como se fosse brincadeira. Mas antes da coisa sair do controle, o mestre do dojo aparece correndo, porque ouviu a bagunça. Quando vê a cena, fica mó decepcionado com os alunos e já se ajoelha para pedir desculpa pro Baril, dizendo que vai resolver tudo e garantir que isso nunca mais aconteça. Depois disso, o Baril e a Lucia saem andando juntos de volta para casa. No caminho, ele conta que teve um mau pressentimento quando ela falou que ia buscar o broche, então decidiu ir atrás para ver se estava tudo certo. A Lucia fica se sentindo mal porque o Baril levou um soco por causa dela, mas ele fala que nem doeu tanto assim e que ela não tinha feito nada de errado. Na real, ele acha que a culpa foi dele por ter deixado ela ir sozinha para um lugar que podia ser perigoso,
Como mestre dela, ele devia ter previsto isso. Passam-se alguns anos e a Lucia tá no meio de mais uma luta de treino com o Baril. Ele ainda tá com a técnica afiada como sempre, mas dessa vez, enquanto eles trocam golpes, ela finalmente consegue acompanhar ele e até acerta um ponto. O Baril fica surpreso com o quanto ela melhorou, mas também percebe que ela tá pronta para se formar no dojo, então ele entrega para ela a espada cerimonial de formatura. A essa altura, a Lucia já tinha percebido que o Baril nem se tocava do quão absurdo ele era com uma espada. Ela não queria sair do dojo, porque sabia que ainda tinha muito que aprender com ele, mas também não queria ser um peso na vida do cara. Então, ao invés de discutir, ela decide provar para o mundo que os ensinamentos do Baril eram os melhores que existiam. Entra no programa da Ordem dos Cavaleiros, faz o teste de entrada e, como já esperava, nenhum dos candidatos chegava nem perto do que ela aprendeu com o Baril. Até os examinadores ficaram no chinelo. Para ela, o Baril tem reflexos e percepção fora do normal, tipo coisa de outro mundo, então não tem dúvida, ele é o melhor espadachim do planeta. O problema é que o próprio Baril não tem ideia disso. Do jeito que ele é, viveria de boa como um mestre desconhecido no meio do nada. Mas a Lúcia não aceitava isso. Com o tempo, foi subindo de posto na Ordem dos Cavaleiros para conseguir um cargo forte o bastante para dar o suporte que ele merecia. Quando finalmente virou comandante, já fazia uns 10 anos que tinha saído do dojo do Baril. E mesmo com todo esse tempo, ele estava ainda mais incrível do que ela lembrava. Ela até se sentia meio culpada por ter colocado ele como instrutor sem perguntar nada antes, mas foi o único jeito de tirar o Baril da vila e fazer o mundo notar ele. De volta ao salão de treinamento, ela encontra o Wemblets e pergunta como foi o treino com o Baril. Ele fala que foi demais, que aprenderam pra caramba com ele. A Lucia procura pelo Baril, achando que ele já tinha ido embora, mas o Wemblets avisa que ele saiu com a Karune, que queria mostrar a cidade pra ele. Na hora, a Lucia fica com ciúmes afinal. A Karune basicamente chamou o Baril para um date, e ela queria ter pensado nisso primeiro. Enquanto isso, no rolê de Baril e Karune, ela tá mostrando todas as lojinhas e cantinhos maneiros da cidade. O Baril fica impressionado com o quanto o lugar é agitado comparado com a vila onde vivia, mas fica meio na dúvida de por que a Karune levou ele pro Distrito Oeste, já que os pontos turísticos, tipo a igreja e o palácio, ficam no Distrito Norte. A Karune até concorda, mas manda real. Quando você mora aqui, cansa de ver esses lugares toda hora. A graça tá nos cantinhos que turista nem conhece. O Baril tava, na real, até empolgado para ver os pontos turísticos. Mas antes que eles cheguem lá, enquanto estão andando pelo mercado, alguém grita o nome dele de longe. Então ele vira e vê uma garota vindo na direção dele. Ela tá chamando ele de mestre, então deve ter sido aluna dele. Mas o Baril não faz ideia de quem ela é. A garota também parece ser bem amiga da Karune, mas mesmo assim ele não consegue lembrar. Ela fica toda decepcionada porque o mestre dela esqueceu dela, então aponta para a espada dela para dar aquele estalo na memória dele. Ela se formou no dojo dele. Aí o Baril pensa por uns segundos e pá, lembra? O nome dela é Facel e sim, ela foi aluna dele. Treinou por 2 anos junto com a Karune, mas na época era bem diferente. Já faz uns 5 anos que o Baril não vê ela, então normal que tenha mudado bastante. E parece que tá mandando bem na capital, porque agora é tipo a estrela da tropa mágica. O Baril fica feliz de saber que ela tá se dando bem, mas fica de cara ao saber que ela entrou pra tropa mágica, ele nem lembra de ter ensinado nada sobre magia pra ela. A Karune pergunta se a Facel tá ali pra fazer compras, e ela diz que veio atrás de uns acessórios mágicos. O Baril nunca ouviu falar disso, então a Facel pega um e explica que esses troços permitem que qualquer um use magia. Mesmo assim, ela manda bem sem precisar desses acessórios. O Baril fica impressionado que ela consegue usar magia naturalmente, mas faz sentido já que ela tá na tropa. Aí do nada, uma mulher grita roubaram a bolsa dela. O Baril já se prepara para sair correndo atrás do ladrão, mas a Facel diz que pode deixar com ela. Ela puxa a espada, cobre com magia e manda um golpe na direção do ladrão. O corte libera uma rajada de energia mágica que prende as pernas do cara. E quando ele cai no chão, a Karune vai lá e detém ele. O Baril fica boquiaberto com a forma que as duas lidaram com a situação, principalmente com a magia da Facel, que ele nunca tinha visto nada igual. Ela explica que sempre cobre a espada com magia quando luta, e que o treinamento do Baril ajudou muito a adaptar isso pro combate. Ela é grata por isso. E o Baril também fica feliz de ver que ela ainda usa tudo que ele ensinou. No dia seguinte, o Baril acorda cedinho e sai para dar uma volta pela cidade. Enquanto tá andando, ouve alguém chamando o nome dele. Ele vira e vê uma garotinha parada ali. Ele pergunta se ela tá perdida, mas a menina dá um berro dizendo que não é criança nenhuma, que ela é a chefe da tropa mágica. O Baril acha que ela tá só brincando, então não leva a sério. A garota começa a ficar irritada porque ele não acredita. Aí ela simplesmente invoca uma bola de fogo enorme com o dedo. Aí sim o Baril acredita que ela é da tropa, mas fica chocado que uma pirralhinha consegue fazer isso tudo. Ela fala pra ele parar de chamar ela de pirralha, que o nome dela é Lucy e que ela é uma adulta de verdade. Ok, talvez a adulta seja forçar um pouco, mas ela é bem mais velha do que aparenta, inclusive mais velha que o Baril.
E ela não vai aceitar ser tratada como criança. A Facel falou tudo sobre ele e como ele é incrível, então a Lucy queria muito conhecer ele pessoalmente. Ela acha que o Baril deve ser um baita mestre, já que a Facel é afiada com a espada. Mas o Baril fala que tudo isso é mérito dela, que ele só ensinou o básico. Enquanto conversa, ele vai andando com a Lucy por educação, até que ela leva ele para uma área aberta. E todo mundo já sabe o que tá chegando. 1x1, meu amigo. Hora de mostrar se é pica ou não. A Lucy é viciada em magia e treina todo dia para melhorar, mas nunca acha alguém à altura para praticar. Só que agora que tá frente a frente com o mestre lendário da espada, ela acha que o Baril é o desafio perfeito. Antes dele dizer qualquer coisa, ela já manda uma bola de fogo na direção dele. O Baril dá um salto para trás para desviar a tempo. Ele preferia evitar a luta, claro, mas pela cara da Lucy não parece que ela vai deixar ele embora até rolar uma trocação de respeito. Então ele puxa a espada e se prepara para o combate. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Flip Senpai e nos vemos na próxima.